Elas são barulhentas, poderosas e enormes. São caras e perigosas. Trabalham noite e dia, na terra e na água, sem parar. Máquinas que cortam desfiladeiros e movem montanhas de areia, pedras, lama e minerais preciosos. Esta é uma carregadeira. Esta é uma carregadeira gigante. Existem caminhões basculantes e existem caminhões basculantes de grande porte. Observe a maior máquina autopropulsionada rastejando sobre o solo. Ela movimenta mais terra em um dia do que qualquer outra coisa já construída pelo homem. Essas escavadeiras, descarregadores, caçambas, extratores e reboques dominam a maior mina aberta do mundo. São as mega escavadeiras. A região de Renânia, na Alemanha, é famosa por seus recursos naturais e pelas guerras ali travadas. Aqui, a enorme escavadeira de roda de caçamba prevalece. Estas são as maiores máquinas que se movem sobre a Terra. Se você pudesse colocar uma delas ao lado da Estátua da Liberdade, o que seria difícil, veria que ela se compara assim. Se você precisar de uma delas para colocar no seu quintal, vai lhe custar 100 milhões de dólares. Levará 2 anos para fabricar todas as partes e mais 2 anos para construí-la no local. Mas ela deverá durar uns 40 anos, escavando praticamente o tempo todo. Escavadeiras de roda de caçamba são máquinas para minerar carvão. A Renânia é abundante em camadas subterrâneas ou veios de carvão fóssil marrom. Primeiro, as camadas superiores de terra, as mais desgastadas, são removidas. Aqui se pode ver claramente o veio de carvão escuro sob o solo arenoso. Rolando sobre suas 12 esteiras gigantes, a escavadeira não ultrapassaria um homem idoso empurrando um carrinho de bebê. Mas ela escava rápido, mais rápido do que qualquer coisa já construída, porque escava e descarrega num processo contínuo. A roda de caçamba move-se de uma só vez por uma distância de 90 metros, compensando em alcance a deficiência da velocidade em que rasteja. Uma máquina tão grande, controlada por apenas 2 pessoas. Elas removem mais de 200 mil metros cúbicos de material em 3 turnos diários. Precisaríamos de mais de 40 mil pessoas com pás para substituir a escavadeira e produzir a mesma quantidade diária de material que a escavadeira produz. O carvão explorado pelas rodas de caçambas é vital para a economia da Alemanha. É uma fonte doméstica de energia usada para gerar eletricidade em usinas nucleares. Para ser competitiva na economia mundial, a energia do carvão tem de ser produzida a uma taxa que se compare com o baixo custo do petróleo do Oriente Médio e outros lugares. A Alemanha é um dos gigantes industriais do mundo e 25% de sua energia elétrica vem das usinas de carvão. Para ajudar a equilibrar seu altíssimo custo, essas escavadeiras funcionam em tempo integral, faça sol ou faça chuva. Ambos, carvão e terra, são retirados das escavadeiras através de um incrível sistema de esteiras de alta velocidade. Se você tentasse remover o material que essa escavadeira de roda de caçambas está produzindo, teria de ter um caminhão novo a cada 15 segundos, e isso é simplesmente impossível. A esteira realmente é a base desse negócio. A terra é usada para recobrir a mina após a retirada do carvão. O verdadeiro motivo pelo qual as escavadeiras foram desenvolvidas na Alemanha é o fato de que aqui as condições são ideais para elas. Temos terras arenosas, leves, fáceis de escavar. Essas máquinas são um tanto restritas quanto à dureza material que elas possam escavar. O prodigioso poder de escavação das escavadeiras de roda de caçamba ajuda a superar um problema maior do carvão da Renânia. O problema na Alemanha, no final dos anos 90, é que ele é muito difícil de ser explorado por causa da enorme quantidade de terra que tem de ser removida. Quanto mais fundo você escava, mais terra tem de ser removida por metro cúbico de carvão fóssil, e fica tudo cada vez mais ineficiente. Aqui, em Wyoming, a terra é dura e rochosa.
Se comparado ao da Renânia alemã, o carvão daqui é mais duro também. Assim, uma mega escavadeira a cabo diferente entra em cena, a dragline móvel. Essa tem o nome de Ursa Maior, como o da constelação. Os geologistas de Minas determinam a dureza do material, a profundidade do carvão, as proporções minerais, todos os dados essenciais de que os engenheiros precisam para determinar os equipamentos de mineração. E para todos os casos, a seleção final do equipamento depende da geologia. Nos Estados Unidos, 52% da energia elétrica vem do carvão, em grande parte escavado de minas como aquelas de Wyoming. A Ursa Maior é agora a maior dragline operante no mundo. É assim que se compara a Estátua da Liberdade. A caçamba engole 240 toneladas de terra de uma só vez. Em menos de meio minuto, ela pode despejar isso a 180 metros. Se você tentasse igualar esse carregamento com seu carrinho de mão, teria de trabalhar 24 horas por dia durante 3 semanas, sem intervalos e sem diminuir o ritmo. Sim, a dragline trabalha dia e noite. Seu design leva 3 anos para ser concluído e construído no local da mina. Custará de 35 a 60 milhões de dólares, dinheiro que a empresa de mineração espera recuperar tão rápido quanto possível. A dragline tem um design que a permite escavar muito profundamente, a quase 60 metros abaixo do nível em que estiver trabalhando. Essa capacidade é importante porque mesmo em Wyoming, os mineiros têm sido obrigados a escavar cada vez mais fundo para chegar ao carvão. Grandes draglines móveis, como a Ursa Maior, apareceram nos anos 60. Naquela época, a principal máquina de remoção era uma escavadeira muito grande. Mas com o passar do tempo, os veios de carvão ficaram mais profundos e com camadas mais grossas de terra sobre eles. Cerca de 55 metros além dos já excessivos 30 metros. A única coisa capaz de alcançar tal profundidade seria uma dragline. Diferentemente das rodas de caçambas, as draglines removem apenas a terra. Já as pás escavadeiras escavam o carvão. A dragline desce pela longa faixa removendo a terra. Por isso, as minas são chamadas de minas de terra. Voltando por uma faixa paralela, ela recobre o buraco com a terra da passagem anterior. Uma dragline móvel sobe e desce por meio de um tubo enorme enquanto escava. Como ela se movimenta? Ela anda devagar. Aqui está ela, em alta velocidade. Não é bonito? Mas como você andaria se fosse maior que uma casa e pesasse quase 7.000 toneladas? Quando você olha para uma dragline móvel, ela parece um edifício de aço enrugado com uma grande haste fincada. Não é esteticamente agradável de se olhar. Mas esta não é a função da Ursa Maior. A função da Ursa Maior é escavar, e neste aspecto realmente ela é inigualável. O futuro dessas grandes draglines é muito promissor. Elas serão usadas por muitos anos no futuro. São necessárias por serem muito eficientes na remoção de terra. E nós veremos essas draglines móveis por muitas gerações no futuro. Longe das minas do oeste americano, há uma outra mega escavadeira. É uma draga no porto de Nova York. Trabalhar na água agrega perigo significativo e custos a um projeto de mega escavadeira. Mas há forças econômicas poderosas por trás disso. Nova York está preparando seu porto para que mesmo os navios mais pesados possam entrar e sair. A draga retroescavadeira é ancorada a uma plataforma que é sustentada por 3 postes titânicos, ou estacas. Uma draga retroescavadeira pode escavar mais profundamente. Elas podem escavar quase 15 metros sob a água. Essa força nos permite entrar num paredão rochoso de 12 metros e escavá-lo. A máquina vai trepidar, mas não vai desistir. Vai simplesmente esmurrá-la. Sua força de suspensão é fenomenal. Ela pode levantar a mais pesada das rochas. 2 motores a diesel de 1.500 cavalos conduzem a máquina e seus músculos hidráulicos. O mercado para essas máquinas não é grande.
Apenas algumas foram construídas. Elas são caras e têm de ser manejadas com muito cuidado. A força dessa máquina é tal que ela pode autodestruir-se. O operador está ali para limitar a força da máquina. Se ele não fizer isso, ela vai se romper. A segurança da máquina vem logo após a segurança da equipe. Eu diria que esse é um dos ambientes de trabalho mais perigosos dos Estados Unidos. Primeiro, estamos cercados por água, portanto, o afogamento é um risco constante. Segundo, estamos em uma bola de fogo flutuante em termos de combustível e óleo hidráulico. Existe o perigo de sermos esmagados a qualquer momento. Muitas das coisas que manejamos estão na escala de 40 a 50 toneladas. Os fios que usamos são de metal, têm 3 polegadas de espessura e se algum se partisse, seria como explodir uma bomba. Quando as coisas acontecem aqui, acontecem rápido. Jaime encontrou seu destino no assento do operador, aprendendo com o trabalho. Eu comecei aqui como ajudante. Eu fazia o meu trabalho o mais rápido possível, aí eu subia lá com o operador e olhava o que ele estava fazendo. Perguntava se poderia ocupar o assento por 2 ou 3 minutos. Depois de um tempo, comecei a pegar o jeito, até aparecer uma oportunidade de subir. E aqui estou, como operador. Se uma mega escavadeira trabalha na terra ou na água, uma de suas necessidades vitais é manutenção constante. Isso protege o grande investimento que há por trás delas e as mantém trabalhando o máximo de tempo possível. É difícil para essa caçamba aguentar o material que escavamos. Nós escavamos muitas rochas. E quando escavamos rochas é difícil. E substituímos muitos dentes. Ficamos longe de nossas famílias 2 semanas de cada vez. Vamos para casa por 1 semana e aí voltamos. Nos revezamos em 3 equipes. Para mim, a parte mais perigosa do trabalho é na sala do motor, enquanto a máquina funciona. É muito assustador, muitas partes se movendo. Os ventiladores têm 1,80 m de diâmetro, com cerca de 1.700 giros por minuto. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E se você está lá dentro, está muito mais perto do perigo. Manter-se seguro e manter as máquinas funcionando é um equilíbrio com pouca margem de erro. Você anda nessa draga, você mantém seu equilíbrio enquanto ela cava, porque quando ela agarra alguma coisa, ela puxa a barcaça para frente e você tem de andar com os joelhos flexionados para não perder o equilíbrio e cair. E fica de fato difícil quando você vai para casa e pisa em terra firme, fica difícil levantar. Aprender a manejar uma mega escavadeira não é fácil. Existem escolas e há simuladores computadorizados. Mas se você quiser colocar as mãos na massa, precisará de um lugar como a Dragline World, mundo da dragline. A melhor maneira de aprender a operar uma mega escavadeira é trabalhando. Mas existem escolas técnicas e faculdades que oferecem treinamento. Dragline World Enlist, na Pensilvânia, oferece uma outra abordagem para aprimorar o aprendizado. A Dragline World foi estabelecida como escola de treinamento para operadores. Lá, o estudante pode ocupar um assento de operador e operar modelos de draglines trabalhando em uma grande caixa de areia. Mas as máquinas que estão lá são modelos em escala natural e operam como uma máquina real. E claro, trabalhando com modelos em escala, ele não vai estragar uma máquina que custa milhões de dólares. Existem 2 draglines e uma escavadeira. Os controles têm tamanho normal. São quase idênticos àqueles do equipamento real. Um erro aqui não mata ninguém. Não custa dinheiro para a empresa e não custa seu emprego. Muitas empresas de mineração irão mandar seus operadores para a Dragline World, mesmo que eles venham operando máquinas há muitos anos, apenas para aperfeiçoar suas habilidades e eliminar vícios que tenham adquirido. É muito bom para operadores em treinamento, sem custar à empresa tempo valioso com a máquina e sem causar qualquer dano que possa ocorrer com operadores novatos. Aqui, numa cabine de ar-condicionado, está um expert. Ele precisa ser bom. Ele está manejando a maior caçamba hidráulica do planeta. Apenas recentemente, máquinas hidráulicas começaram a invadir a classe das mega escavadeiras. As chamadas pás escavadeiras a cabo como estas têm sido as peças principais de grandes escavações no mundo todo por várias décadas. No lugar de cabos e polias, os músculos da caçamba hidráulica estão nos pistões movidos a óleo pressurizado.
A vantagem das máquinas hidráulicas é que, em geral, elas têm mais mobilidade do que as operadas a cabo. Elas têm uma força compressora maior. Essa é a força que a caçamba exerce para rebocar o aterro no qual a máquina está trabalhando. A caçamba pode se torcer, como o pulso de uma mão humana que escava na superfície. E isto é uma coisa que a pá a cabo não tem. Destreza, mobilidade e grande força fazem a RH-400 valer seus 8 milhões de dólares no preço de mercado. Aqui podemos ver como é a ágil e potente RH-400, quando comparada a um homem de 1,80 m. Uma grande maioria das vezes, ela é movida a eletricidade. Repare em seu cordão umbilical elétrico e o cuidado para não pisar nele. Trabalhar dentro ou perto dessa caçamba é essencialmente perigoso devido à gerada por ela. Uma rocha pouco maior do que uma bola de beisebol cai do paredão e bate atrás da haste de uma grande escavadeira hidráulica. Talvez haja mangueiras de alta pressão rompidas. E talvez haja centenas, até milhares de galões de fluido hidráulico quente em ebulição, espirrando para todos os lados. Grandes rochas podem ser perigosas também. Esta máquina pode arrancar pedras que um equipamento bulldozer não poderia nem mover. É isso, ela simplesmente pode carregar em média 90 toneladas por carregamento. E eu peguei rochas de 150 toneladas. Não que alguém tenha tempo de pesá-las. Uma vez que a RH-400 é rápida e móvel, o operador tem de produzir muito durante seu longo turno. Eu posso carregar um desses caminhões de 240 toneladas entre 45 segundos e 1 minuto e meio, dependendo da fase da escavação em que eu estiver. Quanto às cargas, trabalhamos para fazer 300 carregamentos por turnos de 12 horas. São 300, 240 caminhões por turno de 12 horas. É uma quantidade muito grande de terra. É ótimo ser produtivo, mas o operador tem muitas outras coisas nas mãos e em mente. É necessário um pouco de coordenação visomotora. Você sempre precisa observar a caçamba. Ela traz tudo de uma vez. Você tem de dirigi-la e coordenar seus pés e suas mãos. Você se concentra no que os caminhões estão fazendo, no que está acontecendo à sua volta, em como a terra está recobrindo aquelas valas. Há muitas coisas para se prestar atenção. Nós trabalhamos em turnos de 12 horas e ao final você está muito cansado, mais mentalmente do que fisicamente. Mas com o estresse e as longas horas de trabalho, vem o orgulho profissional e a satisfação. Os operadores dessas grandes máquinas gostam de seu trabalho e não gostariam de fazer outra coisa. Eles têm de ser responsáveis por uma máquina que custa muitos milhões de dólares. Uma operação que dá a um supervisor de minas uma alternativa para as operações com a dragline ou escavadeira de roda de caçamba. Os diferentes sistemas de máquinas e equipes não são mutuamente exclusivos. Frequentemente, eles são encontrados trabalhando lado a lado. A vantagem do sistema com escavadeira e reboque é que carvão ou terra podem ser puxados para qualquer distância, mesmo para um lugar longe da mina. Mas o acerto exige rapidez dos membros da equipe. E há truques para completar seu ciclo, para manter seus caminhões longe, para que eles não tenham tempo. Por isso, conforme eu acabo de carregar minha terceira caçamba no caminhão, já quero outro pronto para ser carregado. O time que evolui inclui caçambas gigantes, reboques gigantes, caminhões-pipas gigantes, bulldozers gigantes, pás carregadeiras gigantes e pessoas comuns. Os reboques gigantes são caminhões monstruosos. Quando está na cidade, talvez ele carregue 2 ou 3 toneladas, e ao dizer que um desses caminhões carrega 240 toneladas, não pode compará-los até que realmente os veja. Eu me lembro de quando era jovem, nos anos 50. O maior caminhão que operávamos na minha cidade era de 15 toneladas. Agora, vemos carregamentos de 400 toneladas. Ao lado de um reboque gigante, um homem de 1,80 m não alcança metade da altura dos pneus. Eles são grandes e fortes. Não são usados em terrenos acidentados.
Empresas de mineração despendem muito esforço para manter as rodas homogêneas para que esses reboques tenham um ótimo desempenho. O procedimento comum é que 5 ou 6 caminhões sirvam a uma pá por turno. Há muita pressão sobre os motoristas, operadores de caçamba e todos os outros na mina para manterem o ciclo de reboques em movimento. Controlar a pá do caminhão é a parte principal da operação. E nós temos apenas que ser pontuais e nos certificar de que a pá não esteja pendurada. E há muita pressão, eles querem que você se saia bem entre a pá, o descarregamento e a pá outra vez. Dirigir esse caminhão rápido, mas com segurança, não é fácil. São 6 metros de caminhão sob os cuidados do motorista. E existe o perigo de capotar, derrapar ou bater em um carro que você não enxergue. O maior desafio é manter seu olhar fora. Você mal consegue ver do outro lado. E como o equipamento de apoio é mais baixo do que os caminhões, é muito difícil enxergar tudo. A cabine do motorista está na extrema esquerda do veículo. Assim, em algumas estradas de mineração, eles dirigem na mão esquerda. Isto dá ao motorista uma chance maior de sobreviver a uma colisão de frente. Há dias em que você realmente se sintoniza com o caminhão e vai muito bem. Você consegue encaixar o caminhão embaixo da pá todas as vezes. Mas outros dias você não consegue ir para baixo de jeito nenhum. Há dias muito difíceis. Alguns mega reboques possuem motores a diesel que alimentam um gerador elétrico. O gerador alimenta grandes motores elétricos para mover as rodas. Esse sistema fornece muita energia enquanto elimina a necessidade de transmissão e trem de locomoção, aliviando o peso. Escavadeiras e reboques independentes parecem ficar cada vez maiores. Mas existe uma dinâmica sutil que os une. Temos visto tanto as pás quanto os caminhões aumentarem de tamanho. Atualmente, os mineiros preferem carregar os caminhões em 3 ou 4 viagens de pá. Por isso, é óbvio que o tamanho do caminhão e da pá têm de andar juntos. Hoje estamos chegando a uma limitação quanto ao tamanho dos caminhões por causa dos pneus. Pneus não podem estourar e serem ressoldados no local. E deslocar um pneu de mais de 4 metros de diâmetro torna-se um grande problema. O número de homens ultrapassa de longe o de mulheres na maioria dos locais onde há mega escavadeiras. Mas Jamie Clyde não se intimidou por isso. Até agora, este é o melhor emprego que eu já tive. Poucas mulheres fazem isso. Se aqui somos 50, é provável que só haja 5 mulheres em nossa equipe. É bom ser uma mulher entre todos esses homens, mostrando a eles como fazer as coisas. Bem, o conselho que eu daria às outras mulheres provavelmente seria: faça. É realmente excitante, você tem a chance de lidar com muitos equipamentos e muitas coisas legais. Eu aproveito todo o tempo livre também. 14 dias de folga por mês. É muito bom. A pá carregadeira gigante não é o maior veículo da mina, mas é um dos membros mais importantes da equipe. Ela se adapta perfeitamente ao sistema pá-reboque por causa de sua mobilidade e capacidade de 30 toneladas. Ela pode chegar bem rápido para assumir o trabalho no caso de uma das pás maiores precisar de manutenção. Em algumas minas, o operador da pá carregadeira gigante é o responsável pela área que está sendo trabalhada. Sou encarregado dessa mina, onde eu exploro carvão, terra ou qualquer coisa que seja. Qualquer acidente que ocorra ali ou o que quer que aconteça é de minha responsabilidade. Eu tenho que controlar quem entra. E uma das precauções é cuidar pessoalmente disso. Nessa máquina, minha visibilidade traseira é muito ruim e há grandes pontos sem visão. Eu não consigo ver nada, então, sem dúvida, eu tenho que me encarregar do que está ocorrendo na mina onde estou trabalhando. Os turnos de 12 horas exigem grande concentração e foco. Quando estou dirigindo a carregadeira, devo manter um bom ritmo, carregar tanto carvão quanto possível, estar seguro todo o tempo. E às vezes, isso é muito desafiador, porque você está ali há 12 horas. E não há nenhum momento em que você possa realmente relaxar e dizer: bom, agora vou mudar de caminhão e relaxar. Não dá. Tudo é pesado, é grande. E um pequeno lapso temporário em relação à segurança pode custar a vida de alguém ou destruir a maquinária. Por isso, você tem que saber o que está acontecendo o tempo todo. E isso é duro, pode ser duro.
Nem todos são dispensados por causa da pressão constante, do perigo e da responsabilidade. Seus chefes conhecem sua produção e capacidade. Então, se você não está fazendo o seu trabalho ou não está sendo rápido, eles não pedirão que você opere aquela maquinária. Mega escavadeiras forçam suas equipes a uma ação de equilíbrio tenso e delicado. Os trabalhadores têm de manter constantemente o lugar do projeto seguro, o equipamento caro em funcionamento e a produção máxima. Renânia, Alemanha. A pressão competitiva, a necessidade de se manter a maquinaria funcionando e os perigos inerentes às poderosas forças físicas em operação são uma constante em projetos de mega escavadeiras no mundo todo. A maior responsabilidade que dividimos é pelas vidas das pessoas que trabalham aqui. Um pesadelo para mim seria a máquina tombar ou se um desabamento destruísse a roda de caçamba. Wyoming, Estados Unidos. O operador da dragline móvel divide uma preocupação idêntica entre segurança das pessoas, a manutenção de sua máquina e produtividade máxima. Aqui você não pode se deitar e tirar uma soneca. O maior orgulho nesse trabalho é voltar para casa salvo. No fim do dia, se alguém se machucar, você não se sentirá bem indo para casa. Se você levasse seu trabalho para casa e o fizesse lá, relaxasse e ninguém se machucasse, para mim seria o melhor. As dragline precisam apenas de um operador e 2 assistentes. Mas, como todas as mega escavadeiras, elas são o centro de todo o trabalho da equipe. Quando uma dragline quebra, dependendo do problema, as equipes de manutenção aparecem apinhando-se sobre a máquina para consertá-lo. Provavelmente a parte mais difícil do meu trabalho são os riscos envolvidos. Tudo que eu manipulo pode matar alguém. É preciso atenção constante, mas minha maior preocupação é a alta tensão. Não se brinca com eletricidade. Há muitas coisas lá dentro. Veja todos os compressores e motores. Eles ficam muito próximos. Há perigo por toda parte. Você simplesmente tem de olhar o tempo todo, saber o que está fazendo e estar realmente atento. E poder mover-se em todas as direções. Eu acho que o momento mais perigoso é quando vem o guindaste junto com os cabos. É um motor que não para. Quem cair ali será triturado. E tem ainda o lado de fora, onde está a dragline que balança constantemente. E ali há milhares em cima de milhares de quilos que poderiam esmagar qualquer um. E há apenas um único operador controlando tudo isso. Verônica também precisou abrir seu caminho num mundo dominado por homens. Uma mulher trabalhando com todos esses homens não é nada mal. Eu cresci no meio de meninos, por isso sabia onde estava me metendo. E eu tive que lidar com isso desde o primeiro dia. E às vezes eu tenho que provar quem sou para pessoas que têm ideias antiquadas. Mas a partir do momento em que elas percebem que eu sou tão capaz quanto elas de fazer as coisas, passamos a trabalhar muito bem. Eu adoro experiências práticas. Gosto de colocar a mão na massa e me sujar como todo mundo, consertando e vendo meus feitos serem usados. Uma mega escavadeira como essa é tão grande que precisa ser transportada para a mina desmontada e montada no local. Mas é um problema quando ela tem de ser deslocada até outra mina a quilômetros de distância. Quando a maior escavadeira hidráulica do mundo precisou ser deslocada, os operadores acharam que o custo de desmontá-la, transportá-la e remontá-la seria o mesmo de arrastá-la. A vantagem do transporte foi economizar tempo para colocá-la de volta em produção. Quando as empresas têm de deslocar uma dessas grandes máquinas, há muitos preparos que têm de ser feitos de antemão. Alguns deslocamentos levaram 1 ano para serem planejados. E isso significa conseguir permissão dos distritos locais para atravessar rodovias públicas. Os fios elétricos têm de ser deslocados ou abaixados, redes subterrâneas de gás, de água, há que se tomar cuidado com todas. O administrador-geral Jess Ewing sabia que não seria um deslocamento fácil. Sendo nesta área onde existem 18 minas de carvão, é preciso ter muito cuidado com o meio ambiente e com as pessoas envolvidas, porque trata-se de uma pequena comunidade. Temos 27 mil pessoas, mas são todos meus vizinhos. Este deslocamento foi de 44 quilômetros. Eu não acho que uma pessoa gostaria de ir mais longe. Uma distância maior o faria desmoronar.
A máquina foi colocada através de uma rampa sobre 8 reboques com um total de 260 pneus. Os reboques formavam uma grande carreta. Os pneus da carreta podiam rodar 360 graus sobre eixos. Assim, toda a carga poderia girar 90 graus. Estradas especiais que pudessem suportar o enorme peso da escavadeira e da carreta foram construídas para uma parte da viagem. Mas apareceu um obstáculo, quando as equipes não conseguiram compactar as estradas suficientemente em alguns trechos e os pneus travaram. Uma solução foi construir uma cama de troncos de árvore para distribuir o peso da bagagem. Apesar do ótimo planejamento, todo o empreendimento ficou ameaçado quando foi preciso atravessar uma passagem inferior de uma autoestrada quase sem nenhum espaço. Quando chegamos embaixo da autoestrada e fomos para a passagem, sabíamos, pelas medidas que havíamos tirado, que teríamos 33 centímetros. Passamos muito devagar porque, se tivéssemos emperrado ou ficado presos sob a ponte, teríamos literalmente estabelecido ali a maior mina dos Estados Unidos até que conseguíssemos sair. E isso nos tirou muito o sono. Toda a medição e planejamento valeu a pena. A escavadeira atravessou a passagem por centímetros e seguiu seu caminho. A viagem de 44 quilômetros em 3 semanas foi bem sucedida. E agora, a RH-400 está cavando seu caminho livremente em outra mina do Wyoming. Esta escavadeira de roda de caçamba foi necessária em outra mina alemã, a 25 quilômetros daqui. Quanto tempo levaria para desmontá-la, transportá-la e remontá-la? Muito tempo, sem dúvida. A melhor solução foi deslocá-la inteira. Para resolver os milhares de problemas logísticos, uma equipe de 40 pessoas, a maioria engenheiros, foi reunida. Mas construir um rebocador grande o suficiente para carregar esse colosso desajeitado acrescentaria muito peso e volume e não seria prático. Então a equipe decidiu que a escavadeira de 14 mil toneladas iria se locomover sozinha pelo interior da Alemanha. Uma equipe de 50 homens foi designada para supervisionar a expedição. A velocidade da viagem seria de passos lentos dia e noite. Um carpete de neve fresca recebeu a escavadeira no início de seu longo trajeto. Terra e coxins e cascalhos foram posicionados sobre dutos de água, gás e autoestradas para que não fossem esmagados. Sempre que possível, a viagem foi conduzida por terras de cultivo para diminuir o impacto social e econômico. Surgiram reportagens com críticas. Os alemães tiveram de cortar fios e serviços elétricos em alguns lugares para deixar a máquina passar. Mas, para a escavadeira, a eletricidade teve de ser mantida durante todo o tempo através de seu longo cabo de extensão. Num certo ponto, a máquina teria de atravessar um rio. Por isso, uma combinação de ponte e barragem foi construída. Se apenas uma das 12 esteiras afundasse um pouco, toda a operação poderia fracassar. Aqui temos uma máquina que se desloca sobre terreno desconhecido. Realmente não sabemos sobre o que a máquina está se deslocando. A estabilidade é um aspecto muito importante, porque você pode imaginar o que aconteceria se uma máquina dessas caísse. Não só vidas seriam colocadas em risco, é claro, mas centenas de milhões de dólares seriam perdidos em um segundo. O transporte atingiu um momento muito tenso quando as esteiras atolaram na lama. Empurrar, cavar, forçar e empurrar finalmente a levou de volta ao solo firme. Àquela altura, o projeto começava a chamar muita atenção. Havia lugares onde a escavadeira passava a 8 metros de distância das casas, o que rendeu alguns cafés da manhã inusitados. O ponto alto da excursão foi quando a escavadeira cruzou o caminho com outra máquina que também viajava pelo interior da Alemanha. Nesse ponto, olhar a mega escavadeira havia se tornado uma diversão, atraindo 10 mil fãs no meio da noite. Depois de 4 semanas, a escavadeira chegou à sua nova casa e logo estava de volta ao trabalho, produzindo carvão. Um cavador mecânico era o sonho dos humanos desde que as primeiras ferramentas começaram a ser feitas.
Mas as primeiras escavadeiras motorizadas não apareceriam até que o mundo estivesse pronto. No século XVI, Leonardo da Vinci desenhou algumas das primeiras propostas para escavadeiras mecânicas. Alguns imaginaram uma cadeia de tinas precursora das escavadeiras de roda de caçamba. Leonardo da Vinci elaborava muito e ele teve muito bom senso ao criar novas máquinas de todos os tipos. E há muitos desenhos de escavadeiras, mas naquela época a tecnologia não era suficientemente avançada para construir aquelas máquinas. Elas estavam em sua mente, estavam desenhadas, mas os materiais para construí-las simplesmente não estavam disponíveis. O progressivo desenvolvimento do motor a vapor durante o século XVIII inspirou a invenção de uma série de máquinas de funcionamento mecânico. Em 1835, William Otis, trabalhando em Massachusetts, uniu um motor a vapor a uma escavadeira mecânica. E nasceu a escavadeira a vapor. Em 1839, ele havia patenteado seu invento. As primeiras escavadeiras construídas por Otis foram um sucesso, mas a família era muito rígida com relação às patentes. Por isso, a ideia não podia ser copiada. O controle estrito das patentes pela família Otis e a mão de obra ainda relativamente barata inibiram o desenvolvimento das escavadeiras mecânicas por mais 50 anos. Então, como as patentes originais reservadas pela família Otis finalmente expiraram, uma outra invenção começava a criar uma demanda poderosa para escavações mecânicas: a ferrovia. Em 1880, vias férreas eram construídas vertiginosamente pela Europa e América do Norte. As primeiras escavadeiras a vapor tiveram uso principal na construção de ferrovias e ficaram conhecidas como escavadeiras de ferrovias. Na década de 1880, quando vários fabricantes chegaram ao mercado e construíram essas máquinas, o uso das escavadeiras era em quase todos os casos destinado à construção de ferrovias. Em 1890 foram desenvolvidos outros tipos de escavadeiras, incluindo as primeiras draglines. O Canal do Panamá foi um dos maiores projetos de escavação e construção que o mundo já viu. O empenho francês para construir o canal ligando os oceanos Atlântico e Pacífico iniciou-se nos anos 1880. As escavadeiras de caçamba em série que eles tentaram usar não deram conta do recado. Os norte-americanos assumiram o projeto em 1904, quando 25% estavam construídos. O canal foi acabado 10 anos depois. O projeto audacioso tornou-se um dos primeiros no qual as escavadeiras a vapor foram usadas em grande número. Provou ser um excelente laboratório de testes para vários fabricantes. Nas décadas seguintes à inauguração do canal, o desenvolvimento das escavadeiras mecânicas explodiu. Uma das consequências desse boom foi a construção de máquinas cada vez maiores, a maioria para a indústria de mineração. Enormes escavadeiras de extração dirigidas por cabos e roldanas começaram a aparecer em minas abertas de carvão. Em 1965, a maior escavadeira de extração já construída começou a trabalhar. Era conhecida como Capitão. A Marion 6360 foi a máquina mais impressionante que eu já vi. Desde a base da pá, olhando para cima, a altura corresponde a 22 andares até o topo. Você está suspenso por enormes montagens de esteiras, que têm quase 5 metros de altura e 13 metros de comprimento. E existem 8 montagens como essa, com cada calço pesando 3,5 toneladas. Os números são impressionantes. Parece que você está olhando para alguma coisa do filme Guerra nas Estrelas. A escavadeira de Captain, o Capitão, pesava 15 mil toneladas. Podia levantar 270 toneladas de terra com sua pá gigante. Alguém percebeu que a caçamba do Big Muskie era grande o suficiente para segurar a banda de música de uma escola. E foi o que aconteceu. A caçamba vazia pesava 230 toneladas. Os cabos de aço deslizando pelas roldanas tinham 12 centímetros de espessura. Big Muskie provavelmente vai continuar sendo a maior dragline já construída. Por causa de problemas em sua manutenção, mesmo os pequenos reparos facilmente realizáveis em uma dragline de tamanho regular tornam-se um problema no Big Muskie.
Mesmo a troca do menor componente, como um pino, requer um guindaste. E o resultado não é tão eficiente quanto consertar duas máquinas da metade de seu tamanho. Mega escavadeiras podem criar mega buracos espantosos ao escavar. Mas um vale como este pode se recuperar disto com planejamento adequado, cuidado e ciência. Renânia, Alemanha. Recuperar a terra depois de fechadas as minas tornou-se uma questão importante no mundo todo. A Alemanha tem sido historicamente líder em esforços de recuperação. Essa é uma zona densamente povoada e estamos ocupando centenas e centenas de milhas quadradas de terreno. E é mais do que justo que a população exija que ele seja recuperado para uso. O design das escavadeiras de roda de caçamba e das draglines móveis permite o recobrimento da fossa conforme a escavação progride, uma medida eficiente quando pode ser utilizada. O local onde estamos foi recoberto na noite passada e será soterrado por 25, 35, 45 metros de material nas próximas 2 ou 3 semanas. Mas, para realmente devolver à terra sua condição anterior de um meio natural produtivo, pode levar décadas. Há duas condições importantes que fazem nossa recuperação ser tão bem sucedida. A primeira é que temos um tipo de solo que é encontrado aqui na Renânia e que usamos como solo de cobertura na recuperação, que é uma garantia de alta fertilidade. Segundo, é que temos muita experiência e habilidade das últimas 5 ou 6 décadas. Por isso, aprendemos muito e continuamos aprendendo para melhorar ainda mais a recuperação. Wyoming, Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, um operador não pode sequer abrir uma mina sem um plano de recuperação aprovado para recobri-la ao fim do trabalho. A paisagem árida de Wyoming não é nem de longe tão exuberante quanto a da Renânia alemã, mas pode retornar ao seu estado natural. Assim, deve permanecer selvagem ou servir a outras necessidades humanas como o cultivo de terras ou urbanização. De volta à mina, há outra mega escavadeira levantando e sacudindo a terra. William Otis provavelmente não teria problemas em reconhecer sua invenção nessa versão moderna de uma escavadeira com caçamba movida a cabo. De seu nome, 4100 XPB, somente um operador poderia gostar. Para um olho destreinado, essa escavadeira com caçamba parece ter 50 ou mais anos. Não se engane. Essa é uma das mega escavadeiras de tecnologia mais avançada. A 4100 XPB representa a mais alta tecnologia em escavadeiras. É muito eficiente e pode carregar alguns dos maiores caminhões do mundo, com 3 ou 4 caçambas. Tem um sistema computadorizado de ponta que controla várias funções diferentes na máquina, tais como painéis que acusam qualquer mau funcionamento que possa ocorrer na cabine do operador. Ela tem sincronização de guindagem e sobrecarga para que o operador consiga escavar mais eficientemente. Uma outra característica dessa escavadeira é que ela é realmente mega. Lembre-se do caminhão de reboque gigante comparado a um homem. E lembre-se da escavadeira hidráulica. Aqui está a 4100 XPB comparada ao mesmo homem de 1,80 m. Os cabos e roldanas remontam aos primeiros projetos de escavadeiras mecânicas. E desde que aquelas primeiras máquinas apareceram, o objetivo de quase todos os que trabalharam próximos a uma escavadeira foi ocupar o assento do motorista. Esse é o maior objetivo, operar uma escavadeira. Você começa como peão e passa a motorista de caminhão. Eu comecei lubrificando as escavadeiras. E então passei a operador. Você começa com menores e vai progredindo. Uma caçamba cheia despeja 120 toneladas no reboque, geralmente em menos de 1 minuto. Esta é a máquina mais eficiente. Ela transfere o máximo de terra com a maior rapidez e o menor custo. Isso barateia o carvão e podemos vendê-lo a um preço menor e com boa margem de lucro. Apenas uma 4100 XPB custa em torno de 10 milhões de dólares.
Sua montagem no local da mina levará mais ou menos 3 meses e oferecerá entre 15 e 20 anos de serviço diligente. Quando uma mina usa uma escavadeira elétrica, o custo operacional por hora é menor do que o de uma escavadeira diesel. É muito mais rápida se comparada a uma dragline móvel. As escavadeiras desse tipo são muito versáteis, deslocando-se rapidamente para qualquer nível da mina para cavar e carregar tanta terra ou carvão quanto necessário. Esta é a máquina mais nova dessa mina. Tivemos de fazer um lance por ela e fui eu quem a levou. E é uma honra para mim. É fantástico poder operar tal máquina. Eu adoro operar maquinaria, especialmente desse porte. Me sinto responsável por uma máquina multimilionária. É um ótimo trabalho. Este trabalho é o melhor da mina. Olhando para o futuro, é difícil profetizar quais são os horizontes das mega escavadeiras. Continuarão aumentando de tamanho? Algumas, sem dúvida, sim. Outras, como Big Muskie, talvez já tenham alcançado os limites de economia de escala. Mas o fascínio de máquinas tão magníficas permanecerá enquanto houver pessoas para construí-las. Versão brasileira Vox Mundi.